Hoje em dia, o cidadão e muitas empresas usam as novas tecnologias para desempenhar uma atividade econômica ou simplesmente se relacionar com os clientes. O Poder Judiciário não ficou de fora. Em muitos tribunais já é possível fazer intimação e até mesmo audiências por meio de aplicativos. Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós chamamos o advogado Rodolfo Tamanarra, que é especialista em segurança jurídica. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Essas novas tecnologias estão presentes, no nosso dia a dia, de todo mundo, na sociedade, na economia, até no judiciário, né? Como o senhor avalia o papel dessas novas tecnologias na justiça? Eu vejo como realmente um grande desafio para o Poder Judiciário, porque as novas tecnologias, elas, ao tempo em que elas contribuem, podem contribuir, por exemplo, com a facilidade do judiciário intimar as pessoas de atos processuais de uma forma muito rápida e barata, através de aplicativos de comunicação. O judiciário também tem um grande desafio de compreender como é que essas novas tecnologias elas se apresentam, como elas funcionam, porque ele é provocado, ele já começou a ser provocado e tem que decidir determinadas questões que muitas vezes são complexas. Então é tanto, vamos dizer assim, é tanto um benefício as novas tecnologias, mas também representam uma complexidade que vai ter que ser trabalhada pelo Poder Judiciário e por toda a sociedade. Pois é, o Marco Civil da Internet ficou conhecido como a Constituição da internet, o Marco Civil. O que ele trouxe de novidade para garantir a maior segurança nessas relações nesse mundo virtual? O Marco Civil é um ponto importante com relação a ele, é que ele foi fruto de um amplo debate com a sociedade. Você teve diversas consultas públicas patrocinadas pelo Ministério da Justiça, exatamente para que a sociedade pudesse participar da construção do Marco Civil. E o Marco Civil, como ele veio a se tornar uma lei em 2014, ele traz basicamente os princípios e regras gerais que devem regular todas as atividades econômicas e as relações sociais que tem a internet como um mecanismo de disseminação. Então, você tem, por exemplo, uma questão que é super importante, que diz respeito à guarda de informações, de dados pessoais dos usuários. O Marco Civil já traz algumas disposições nesse sentido, dizendo como é que esse tratamento de dados deve ser feito pelas empresas e pelo próprio governo, porque os órgãos públicos também fazem tratamento de dados. E sempre pontuando, o Marco Civil traz essa sinalização de que, acima de tudo, deve ser respeitado tanto a privacidade quanto a liberdade de comunicação. Exatamente por quê? Porque foi exatamente essa ampla liberdade que permitiu que esses novos modelos de negócio com base na internet surgissem. Então, por isso que o Marco Civil ele traz realmente essa sinalização de que deve-se buscar ao máximo dar liberdade para os novos modelos de negócio. Logicamente que quando a gente falar em violação de direitos, aí realmente a discussão ela vai ter que ser pensada de uma forma muito mais aprofundada. Doutor Rodolfo, nessa semana a gente teve, como todo mundo sabe, mais uma decisão da Justiça Carioca, dessa vez da Justiça no Rio de Janeiro, que decidiu pela suspensão temporária do WhatsApp, do aplicativo WhatsApp. O Marco Civil foi usado como fundamento nessa decisão? Sim, tanto essa decisão como as decisões anteriores, elas acabaram fazendo, a partir de uma interpretação do Marco Civil, entenderam que seria possível você realmente determinar a suspensão do serviço de internet. É um tema muito controverso, porque exatamente no dia em que essa decisão foi proferida pela juíza do Rio de Janeiro, o tema foi levado ao Supremo, e o ministro-presidente, no exercício da presidência do Supremo, o ministro Lewandowski, ele entendeu que o Marco Civil ele não permitiria a decisão que determinaria a suspensão integral do aplicativo. Ou seja, a questão, na verdade, ficou em se entender que se a decisão ela não foi desproporcional. Porque, de fato, o mecanismo ele foi provocado no sentido de contribuir para a realização de uma investigação. Mas a discussão que se colocou foi, caso isso não fosse possível ocorrer por alguma questão técnica, seria legítimo eu determinar a suspensão total do aplicativo no país? Então, o Supremo, pelo menos nessa decisão provisória, entendeu que ela foi desproporcional, que outros mecanismos deveriam ter sido aplicados para você atingir aquela mesma finalidade. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Rodolfo Tamanarra, que hoje conversa com a gente a respeito da segurança na internet do Marco Civil e dessas recentes decisões onde o Marco Civil foi tomado como base, a exemplo do WhatsApp nessa semana, Qual o impacto dessa decisão do STF, que já que se fala muito de inovação, de empreendedorismo nesses fundos de startups no país? O que a gente vê é que realmente as novas tecnologias elas representam um grande desafio. E quando você tem uma decisão judicial, por exemplo, como essa última decisão que mandou suspender o WhatsApp em todo o Brasil,
é uma sinalização que acaba sendo muito ruim para a economia brasileira. Por quê? Porque quando a gente está falando de aplicativos de internet, de serviços da internet, a gente está falando de inovação. Essa inovação hoje, ela representa uma grande vertente da economia, né? E quando você tem uma decisão que acaba suspendendo, talvez por uma má compreensão da própria dinâmica do aplicativo, de como a legislação deve ser compreendida, você acaba apresentando uma sinalização muito ruim, né, para todos aqueles que investem, todos aqueles que estão ali lutando para desenvolver novos modelos de negócio. Então, a decisão do Supremo depois, suspendendo essa decisão da juíza do Rio de Janeiro, acaba sendo muito interessante porque ela sinaliza que deve ter um cuidado maior quando você está falando em aplicativos de internet. Ou seja, eles devem ser compreendidos de uma forma muito diferente de outros meios de comunicação, exatamente pela grande gama de pessoas que ela atinge, né? E a grande utilização que ela tem sido recepcionada, né, pelas pessoas na sociedade. Apesar dessa decisão do ministro Lewandowski ser provisória, não foi uma decisão no plenário do Supremo, já leva-se em conta essa visão, essa decisão é muito importante para que não venham a ocorrer novas decisões de suspensão desse aplicativo ou de outros aplicativos no país, ou sim, essas suspensões podem acontecer na Justiça de primeiro grau? Obviamente, até como você comentou, a decisão é uma decisão precária, não é uma decisão do Pleno do Supremo. Então, ela não tem, vamos dizer assim, legalmente, ela não tem uma eficácia, né, vamos dizer assim, obrigatória para todos os magistrados. Por outro lado, né, ou seja, quando você tem uma primeira manifestação que o Supremo dá com relação ao Marco Civil, é uma sensação muito importante, porque ela pontua exatamente, inclusive, ela se encontra inclusive em consonância com muitos posicionamentos doutrinários, na doutrina especializada nessa temática do direito e da internet, mostrando exatamente que uma suspensão pura e simples de um aplicativo ela acaba sendo desproporcional diante da finalidade que ela pretende atingir. Então, no meu entendimento, não existe força vinculante para essa decisão do ministro Lewandowski, mas é uma sinalização muito clara para todo o judiciário de que uma mera suspensão ela pode, na verdade, ser muito mais prejudicial, né, do que você buscar outras alternativas para tentar atingir aquela finalidade. Daqui para frente, qual é o desafio do Poder Judiciário aí diante dessas novas tecnologias, desse mundo virtual? Realmente, a gente está falando de um mundo em que o nível e a velocidade de inovação ela é gigantesca. Ou seja, então a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação, em que a todo momento novos modelos de negócio estão surgindo. Então, o judiciário, que naturalmente ele é mais prudente, né, ele vai ter que se preparar, talvez realizando audiências públicas, tentando ouvir exatamente especialistas das mais diversas áreas da tecnologia, exatamente para que ele possa entender um pouco mais, né, de como se processa, né, esses novos modelos de negócio, para exatamente ele poder, quando proferir decisões que possam ser tanto efetivas, mas também proporcionais, para que elas atinjam a finalidade que elas estão buscando, mas elas não tenham como efeito colateral prejuízos como todos nós percebemos quando o WhatsApp foi suspenso, o que pode ocorrer em outras situações. Então, me parece que essa decisão do ministro Lewandowski ela foi uma sinalização muito clara, né, dessa necessidade de você realmente ganhar mais conhecimento com relação às novas tecnologias. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Rodolfo Tamanarra, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da segurança jurídica, né, com essas novas tecnologias na realidade virtual. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima, doutor.